Ele viveu o céu no tetracampeonato brasileiro do Corinthians. Parabéns, Corinthians! Campeão brasileiro de 2005! Mas viveu o inferno em 2006 e 2007. Ninguém queria essa mancha dentro do currículo. Alguns colocaram chuteiro na mão e assim, a gente ficou armado esperando os caras invadirem. Perguntamos se ele ficou bravo de ter virado meme por causa do Milton Leite. Na época eu fiquei mais bravo, né? Não foi uma chateação, foi só ter ficado puto na época. Hoje realiza um projeto espetacular com intercâmbio de jovens atletas para os Estados Unidos. E aí eu vi que através do esporte a gente conseguia negociar a bolsa de estudos para meninos e meninas irem para os Estados Unidos. Hoje vamos conhecer a nova vida dele. Werneck visita Bruno Otávio. Fala aí, Brunão. De boa. Onde a gente tá? Cara, hoje aqui é o nosso espaço da Brave Sports, um espaço que recebe muitos eventos, faz treinamento para o intercâmbio esportivo e além das modalidades de areia também, que são o core do negócio. Aqui onde tem as aulas, né? Isso. Aqui acontece escolinha de futebol, através do Olimpa, parceiro nosso. Futebol funcional, através da FF. O nosso intercâmbio esportivo, através de treinamentos 1 a 2 vezes por semana e pré-viagem também, acontece bastante. E as locações avulsas dentro do formato de ambiente do espaço. Eu quero que você já explica isso aí. Como que é esse do intercâmbio? Como que funciona? Assim que eu me aposentei, 20 anos de carreira esportiva, não tinha ideia do que eu ia fazer ainda, vindo de uma série de lesões, fazendo minha fisioterapia. Só podia mexer com futebol, só podia mexer na minha área de atuação. E aí eu conheci o intercâmbio esportivo através de um primo da minha esposa. Comecei a entender um pouquinho mais. E aí eu vi que através do esporte a gente conseguia negociar a bolsa de estudos para meninos e meninas irem para os Estados Unidos. Tendo mais ou menos o que eu tinha na base profissional, uma estrutura até melhor do que eu tive, só que sem largar o estudo. Aí, com um futuro ainda melhor, eu comecei a me interessar um pouco mais por esse cenário. Foi aí que surgiu a BRA Sports e hoje está se tornando a Brave Sports. A categoria é até sub-10, sub-11? Lá muda um pouquinho, né? Nos Estados Unidos ainda não tem, tá começando a introduzir a questão da base, então lá você recruta diretamente das faculdades. Então meninos de high school, que seria o nosso ensino médio, e college, que seria a nossa faculdade, todos eles têm essa probabilidade de serem recrutados para uma bolsa esportiva. Como que faz para um jovem querer entrar nesse projeto, a família querer colocar o filho dele nisso? Como que funciona isso? Primeiro contato seria ligando para a empresa ou até indicação de alguns amigos ou que façam já o intercâmbio esportivo. E a ideia é que eles entendam o que é. O pessoal vai falar, Estados Unidos é caro, tem que saber jogar bola, tem que estudar. Primeira coisa que nós vamos ver, ele como aluno. Como que o atleta tem boas notas? Fluência na língua inglesa, você está indo para um país que fala inglês. Então você tem que pelo menos entender e atender o professor. Poder se virar ali. Exato. E aí depois a parte técnica. Então não é só para o cara bom de bola, é o cara que quer vivenciar aquilo. Tem a escola nível A, nível top, e tem a escola que só quer o futebol como uma moeda de troca. E a gente fala futebol porque foi a modalidade do qual eu vivenciei. Mas vôlei, tênis, natação, atletismo... Não é só futebol, né? Qualquer modalidade universitária é propensa a uma bolsa. Até jogos online, né, o EA Games, programação de jogos, músicas, cheerleaders, tudo isso é propenso a bolsa. Pô, legal. Eu tenho os irmãozinhos aí que futuramente, eu vou ver isso aí. Participei de uma seletiva dentro do Corinthians, na famosa peneira. Ali, vários moleques no dia. Fui passando, só que eu fiz a peneira com a idade errada. Eu sou nascido em 85, tava fazendo com o pessoal 83. Isso eu tinha 12 anos na época, né? Então tava fazendo muita de 14, 15. Faz muita diferença. Nível Corinthians, né? E ao passar, minha mãe foi fazendo amizades, né, com o pessoal que tava lá também, na categoria de base e tudo. E aí descobriram que eu estava no horário errado. Mas o horário errado, essa idade errada. O moleque vai se prejudicar. Falaram com o treinador e ele veio diretamente com o treinador da categoria da minha idade. Falou, cara, já tem um menino que tá passando aqui na peneira, leva diretamente pro time. E aí começou a minha história na base. Então eu vivenciei tudo que uma base proporciona. E eu vi a dificuldade que era. Eu vi o funil que a molecada vai ficando pelo caminho. E depois até que em 2004 eu comecei a treinar no profissional e subi. Trazer isso pro intercâmbio me abriu muitas possibilidades. Entender e mostrar que o intercâmbio é a possibilidade de alguém que não quer vivenciar uma base ou não ter o talento para vivenciar dentro de uma base, ter um plano B que pode se tornar melhor do que o plano A. Porque lá você tem que estudar, você tem que ir bem, você tem que ter um futuro definido no final. Ao contrário do Brasil, que infelizmente você tem que largar os estudos para viver o teu sonho de jogar bola. E isso não te garante que você vai viver do teu sonho. Uma estrutura melhor do que o Brasil. Infelizmente, não falo isso com orgulho, mas é muito melhor do que o Brasil. Com gente do mundo todo. Então você sai de lá do processo muito realizado, profissionalizado e com oportunidade de vivenciar aquilo que você está escolhendo, não aquilo que é escolhido para você. Então, a Werneck, onde acontecem os eventos privativos, corporativos, na área de gourmet, churrasqueira, lanchonete, nos almoços durante a semana também. Legal. Normalmente, às vezes, tem assim, isso aqui muda de cenário, né? Porque cada empresa ela tem a possibilidade de fazer
o evento de acordo com a temática dele. Então já virou jogatina aqui, mesa de sinuca, mesa de poker, já virou pista de dança, o palco normalmente é montado aqui com as bandas. Tem uma fisioterapia aqui em cima, sempre nos campeonatos que precisa, se alguém se machuca assim também. Os vestiários, você já se trocou lá para jogar aqui no espaço, né? Espaço todo acessível também, com suporte, fraldário, trocador, cadeirantes tem acesso aqui também, facilitado. Aí tem assim. Foi o que fez o intercâmbio esportivo. Então. Agora falando um pouco mais da sua carreira como jogador do Corinthians. Você pegou muitas gerações, né? Final de Rincon, Tevez, teve, infelizmente, a queda para a Série B, mas também jogou com o Ronaldo e pegou o Tite. Você jogou com todo mundo. Eu falo que eu joguei com 2 gerações. Final de Rincon, Marcelinho, Vampeta, Ricardinho. Peguei essa galera aí. O Kleber fez muito sucesso lá também. E aí já veio os argentinos, que foi uma revolução, né, do futebol, né, junto com a MSI. E depois, Roberto Carlos, Adriano e Ronaldo. Que aí foi no auge, né? Absurdo, ele jogou. Jogou com todo mundo. Agora a minha pergunta é, o Tevez, né? Parece aquele cara marrento, aquele cara meio difícil de se lidar. Como que era o Tevez ali no dia a dia? Paulo Baier chega ali, discute, tá na bronca com o Atro. O Atro empurrou lá. Super de boa. Era um moleque da nossa idade, ele é 8'4", um ano mais velho que eu só. Um cara que já tinha uma responsabilidade muito grande. Entendia bolhufas do que ele falava. Aí era realmente difícil, mas ele era um cara líder. O que dificultou realmente aquela geração foi só a parte política. Porque dentro de campo era normal. Tinham as brigas de treino sim, tinham as brigas internas ali que eram resolvidas dentro de campo. Tchau. O vestiário, todo mundo se dava bem, super de boa. Eu não vou falar do Tevez dentro de campo porque todo mundo sabe, né? O cara era craque da bola. Como foi depois daquela briga de Tevez e o zagueiro Marquinhos? Quem saiu na mão dos treinos? Que você vai ver agora e que encerrou o coletivo. Numa disputa de bola, Tevez acerta o cotovelo no nariz de Marquinhos, que já no chão percebe que está sangrando. O zagueiro se levanta e vai tirar satisfação. Como que foi depois do vestiário? Essa foi só uma, cara. Eu peguei a do Carlos Alberto, eu peguei a do Mascherano, eu peguei a do Tevez, eu peguei de todo mundo ali. E era comum, realmente. Todo mundo queria dar o seu melhor. O melhor de todo mundo nem sempre agradava o outro. Marquinhos, o cara, super do bem. Dificilmente ele arrumava treta. Só que ali já foi um negócio que já veio acontecendo muito antes ali. Um pegando o outro, um chegando mais forte no outro, não querendo perder a jogada, 2 passos no time. E no fim acabou, infelizmente, sobrando soco de baixo pra cima e de cima pra baixo. Agora, recentemente, o Inter quer ser considerado campeão brasileiro em 2005. Você mencionou isso. Eu quero ver o que você acha sobre isso. Como que foi aquela tumulto todo, a máfia, tudo? Sim, é o choro eterno, né? Tem jeito, né? Todo mundo foi prejudicado igual. Só que o Corinthians soube aproveitar melhor o retorno. Nós estávamos numa crescente legal, estava sendo formada uma equipe bacana. Então já tinha dado a tal da liga. Teve confronto direto. Tivesse ganhado do Corinthians, não ganharam do Corinthians. Várias polêmicas ali, que assim, só do Corinthians é válido. Olha um pouquinho para a própria história. Né? Ou se ele tivesse feito os pontos necessários, não estaria discutindo. Última perguntinha aqui, só para descontrair. O Tinga acima do pênalti, né? Dentro de campo fica claro isso. Fernandão lá dentro da área, olha o Tinga! E o pênalti ou não? Simulou, Tinga, que isso. E agora, né, já que falou só de coisa legal, a gente tem que ir pra 2007. O ano do rebaixamento. Como que foi que você vivenciou isso? Né? Como que foi? Caiu pra depois voltar, aí depois já veio o Ronaldo. Sub em 2004, e campeão de Copa São Paulo, campeão brasileiro em 2005, 2006 eram os Galácticos da Libertadores, 2007 vem a bagunça e a queda. No começo do ano, lá com o Emerson Leão, foi citado pelo próprio ali, mas que já estava tendo uma aposta que o Corinthians iria ser rebaixado naquele ano. Coincidentemente ou não, a quantidade de treinadores que passaram entre 2006 e 2007, a quantidade de atletas que foram contratados, a bagunça política que se tornou aquilo, falta de organização em questão de elenco, estratégia, não teve. Né? Cada treinador que chegava trazia 5, 6, 7 jogadores, teve aquele pacotão. Teve uma apresentação que acho que apresentou 6, 7 de uma vez? Não, foi até mais, cara. Foi mais. Foi uma bagunça total. Quando chegou o Nelson Batista, o Calma já tinha tornado há muito tempo já. E era muito moleque da base sustentando a outra geração da base subindo sem ter os cobras que a gente chama dando sustento para tudo isso. Ninguém queria essa mancha dentro do currículo, ninguém queria cair com o maior time do Brasil, e ainda mais com o histórico que estava sendo construído ali, de campeonatos e vitórias. Em 2007 a gente saiu fugindo do mundo ali no final do ano. Eu ainda estava em processo de tirar o passaporte italiano, então fui pra Itália. Os caras foram no meu condomínio, soltaram um monte de rojão, deu polícia, deu pra caramba lá. Na casa de um por um, tudo bem, ninguém falou nada. Mas não, você tem direito mesmo, porque o moleque, eles não falavam que eu não corria, porque tinha uma coisa que eu fazia era correr e sentar o pé. Né? Jadilson encarou por lá. A marcação do Bruno Otávio pelo lado esquerdo do ataque do Goiás. Você está revendo o lance, veja que foi limpo na bola. Só que a gente viu no cenário como instituição e que depois que passou, quão importante foi pro clube. A hora que a torcida coloca lá, eu nunca vou te abandonar, e aquilo vira um mantra, vira um negócio maior do que a política que estava ali. O Mano chega construindo uma equipe do zero. Se eu não me engano, ficaram 5 ou 7 atletas só de 2007. E ele montou a equipe do jeito que ele quis. Que deveria ser a base do futebol. O treinador realmente tem autonomia para isso. E aí, em 2008, vira a base de 2012. Os jogadores
que não eram muito reconhecidos na parte de mídia. Então ele monta o time do zero, começa a ganhar tudo, a parte política se estabiliza, porque aí você tem resultado. E começa a ter a ideia de marketing de já trazer um grande nome como o Ronaldo. O que foi pra vocês no vestiário? Vocês estão um dia, vão lá e falam, pô, tem a chance do Ronaldo estar aqui com a gente. Como é que você fala? Pô, porque o Ronaldo eu acho que é um ídolo de todo brasileiro, todo mundo idolatra o cara. Então eu falo, cara, vou dividir o vestiário com o cara. O Corinthians sempre teve essa magnitude de mídia. Pra nós era, cara, golpe de mídia, sei lá, alguma coisa pra trazer visibilidade, ainda mais nessa ascensão que a gente tá, tudo. Não botava muita fé. De repente o homem surge lá no clube. Tá tendo essa fumacinha aí, acho que pode rolar. E de repente tem todo um evento dentro do Parque São Jorge lá pra apresentar o cara, né? E o Andrés foi meu diretor de base, depois presidente, conheci ele há um bom tempo. Ele não dá ponto sem não. Ele entende do que ele tá fazendo ali. Na hora que ele foi realmente anunciado, eu falei, cara, o negócio ficou realmente sério. Eu olho pra minha carreira e falo, cara, eu não aproveitei nada do Ronaldo assim, porque ao mesmo tempo que tava tão perto, parecia tão distante. Eu não vou ficar incomodando o cara com um assunto trivial. Sentava ele e o Roberto Carlos pra falar de assuntos de milhões, de Europa, de Champions. Onde que eu vou entrar nessa conversa? Não entra, né? O máximo que eu fiz o mesmo assunto foi uma vez na concentração. A gente tava começando a falar de investimentos. E aí o Paulo André falou, cara, eu mexo com isso o tempo todo e tal. Vai lá no meu quarto lá na concentração e a gente te mostra um pouquinho tudo. Eu não sabia quem que era o parceiro de quarto dele. Chegou, era só isso. Cheguei lá, tava o Ronaldo e ele mexendo na parte de investimentos com o computador. Não é meu ambiente esse, né? Mas é aqui que eu vou aprender. E aí ele me mostrou um monte de coisa, a gente deu risada de umas conversas lá tudo. Ele tinha bastante telefonema que ele ficava recebendo o tempo todo. Imagina a vida desse cara. O Neymar tem todo o talento do mundo. Tem números absurdos. Mas na minha visão desportiva, é uma prateleira diferente. Deus não ia permitir o que ele ia fazer no futebol se ele fosse 100% bem fisicamente. Eu acho que ele ia fazer um negócio assim assustador. Messi Cristiano tem muito mérito, mas ele teria feito aí umas 10 horas de ouro. Não, eu acho que seria um negócio assim assustador. Provavelmente o Brasil ia ter mais Copa, óbvio. Nós estávamos nos vestiários, de repente tinha uma banda internacional do nosso lado. Tinha atores com filmes em alta no vestiário. Um dia eu saí do vestiário e dei de cara com o Anderson Silva. Eu falei, cara, não é normal isso daí. Pegou tudo pra ver o cara. A gente tinha aparelhos de academia lá que era da época de Casa Grande, pra trás. O cara mexeu no clube inteiro. O centro de treinamento, que hoje é um complexo animal, né, uma boa estrutura, era só um campo e um container com um chuveiro. E o chuveiro era cano ainda. Ele nem tomava banho lá. Ele falou, se não mudar isso daqui, eu nem aqui venho. E o que aconteceu também em 2006 com o Twitter, né? Que os caras querem entrar no campo e... Cara, né? Aquela ali, acho que o nível de segurança foi pior que o 2007. Ali no ambiente fechou tudo, cara. Então a gente ficou no vestiário armado assim, de briga, porque a gente não sabia o que estava acontecendo mais no campo lá em cima. E a galera deu a volta e entrou onde os ônibus entravam e pararam na última porta pro vestiário. Ficou com alguns policiais e os nossos seguranças. Se eles passassem dali e não era tão difícil, a raiva que eles estavam, era direto acesso ao vestiário. Alguns colocaram chuteira na mão, assim, pra colocar trava, né, de ferro, essas coisas tudo. Que loucura. E a gente ficou armado esperando os caras invadirem. Tá no ambiente fechado. Você não sabe quantas pessoas estão entrando. E eles não estão indo pra conversar. Esse do jeito que já tá ciente que já não quer conversar. Terminou com a gente saindo 4 horas da manhã do Pacaembu, cada um num camburão. A partida ainda nem tinha acabado e alguns torcedores já invadiam o gramado. Foram acalmados pelos jogadores do Corinthians. Centenas de outros tentaram fazer o mesmo e enfrentaram a polícia. Nos Estados Unidos, trabalhando com a parte de intercâmbio, você vê um pouco do behind the scenes, né, que é o making off. O quanto o atleta nos Estados Unidos ele é valorizado como uma figura pública. E aqui no Brasil, infelizmente, se você não tem um status, por exemplo, que hoje o Memphis está curtindo, você não é aproveitado em nada. O próprio master, o próprio time, a própria base, ela é muito pouco utilizada no cenário social. Você não tem mais uma boa quantidade de atletas com um nome bacana, visitando hospitais, visitando escolas, palestrando em empresas, né, falando de gestão de tempo, de marketing, de carreira e trazendo uma possibilidade real para a molecada em comunidade, cara. Foi um atleta palestrando de uma forma bacana, com contexto, dentro de uma comunidade, trazendo aquele sonho da molecada lá, para que realmente ali internamente eles possam ter um direcionamento. Vai falar dentro das escolas, a dificuldade que é você ser um atleta hoje no Brasil. O atleta ele tem tudo isso na mão dele, cara. Só que o clube mesmo não coloca em exposição na parte boa. É sempre sendo julgado, sempre sendo criticado. Então ele sempre esconde o atleta para que ele não seja exposto. Perguntas rápidas pro Bruno Otávio agora, hein? Começando, o jogador mais difícil que você marcou. Esse é fácil. É inusitado, porque
não é o primeiro meia que vem à cabeça de todo mundo, mas o Douglas foi o cara mais O difícil de Douglas, marcar o- pela inteligência. Que jogou no Corinthians depois? Jogamos juntos Caraca. depois. E que eu acho que potencializou ainda mais a vinda do Ronaldo ali, né, Ronaldo. nos lances. Ele era muito inteligente, cara. Ele jogava na sombra do volante e dava Dava dois nem toques tempo, na bola. dava nem tempo de chegar. Dá tempo de marcar. Como você marca um cara sem a bola? O melhor amigo que você fez no futebol? Ah, cara, tem alguns de base, né? Hoje eu ainda converso muito com o Júlio César, com o Betão, Eduardo Ratinho e outros meninos que eram mais atrás ainda da base lá. Tenho muito contato ainda com o Marinho, com o Finazzi, que voltou Legal. pro clube ainda. Time que você quase jogou. Esse é o meu favorito, né? Tava sendo negociado e contratado pelo Bolton da Inglaterra. Quando eu tive a primeira Experiência, lesão. hein? É. Caraca. Que ano isso aí? 2008. Ia marcar só o homem, né? Que é o Cristiano Ronaldo. Telles. Ia pegar o Telles de Jogava o novo. pessoal lá de- Ficou chateado com aquela narração do Milton Leite? Sobra a bola pro Bruno. Ô, Bruno Otávio. Que beleza, Bruno Otávio, hein? Ele nunca fez um gol na vida de fora da área. Aí no Palmeiras e Corinthians, aos 39 do segundo tempo, ele pensou, agora eu se consagro. Virou aquele bordão dele. Não, chateação não. Foi na época eu fiquei mais bravo, né? Aí foi conversado, foi explicado, concordado que foi realmente uma frase infeliz ali, um momento de torcedor. Já tem Acabou. entrevista, ele se arrependeu. Ele se veio aqui, arrependeu. ele veio em casa aqui, legal, pô, né, já legal. fez o bem bolado. A função, na minha ideia, né, de narração, é o fato profissional, não a opinião. A opinião você dá extra campo ali. Não foi uma chateação, foi só ter ficado puto na época e depois também já... Você resolveu. O companheiro mais engraçado que você teve. Aí eu ponho dois nessa lista aí, que é o Perdigão e o Vampeta. Nossa, mas aí. Foram dois tops nessa prateleira. Jogo mais marcante da sua carreira. 7x1 contra o Santos, dificilmente a gente vai rever isso, É, né? E a minha estreia contra o Santos. 3x2 para o Santos, mas uma atuação bacana ali. Você lembra o que você comprou com o seu primeiro salário? No começo foi pagar a condução, não tinha muita compra. Mas tiveram algumas coisinhas assim. Comprei um colarzinho na época era minha namorada, hoje minha esposa. Foi boa parte do meu dinheiro ali. Investi num apartamento, junto da minha família. E aí depois, conquista pessoal, um carrinho. Você arrepende de algo da sua carreira? Não tem arrependimento, verdade? Mas queria eu ter a experiência e cabeça de hoje, né? Naquela época, para ter tomado algumas decisões importantes ali, no cenário mesmo de preparação. Seu maior ídolo no futebol? Eu sempre gostei muito do Pirlo, cara. Pirlo. Foi uma referência Caraca. técnica, importante até como pessoa, como postura. Pra encerrar, jogador que você não jogou junto, mas queria ter jogado. Fiquei com uma invejinha quando o Sidorf veio pro Brasil. Gostaria de ter tido a experiência, também pelo nível profissional dele ali. E uma curiosidade, não de um jogador específico, mas de ter tido a oportunidade de jogar lá na Europa. Acho que teria sido boas experiências com atletas. Essa do Bolton, pô, a experiência é pegar Cristiano Ronaldo, novinho, o Rooney, Telles, ia marcar todo mundo, pô, que é isso. Ia subir o patamar. Entendeu? Você dá uma chegadinha no Cristiano. Boa, aquela foto bonita. Exatamente. Ia, legal com o Ia tá Valdívia. aqui, ó. Ia tá aqui. Tem uma bacana minha, Valdívia claramente pulando, mas ele tá numa vertical, uma horizontal aqui assim, e eu chegando atrás aqui assim, sabe? Tá, pensou um Cristiano Ronaldo na mesma Pô, posição? seria muito da hora. Eu queria que você me passasse um recado aí pra uma garotada, às vezes não sabe o que fazer. Melhor decisão que vocês vão tomar na vida de vocês, viver do esporte. Entendam desde cedo que não é simples, não é fácil, é um preço alto e não é financeiro do que eu tô falando. É dedicação, abdicação, é muita disciplina. Saibam que o intercâmbio é sim uma opção. E quem está propenso a ir pra base, primeira coisa, disciplina, respeito, primeiro por você, né, por quem você quer ser e onde você quer chegar. E depois pelo seu ambiente, cara. Você vai ter muita dificuldade, você vai ter muito contratempo, mas vai valer a pena quando você chegar lá. Não tenha dúvida que o esporte ele vai te trazer aquilo que poucas profissões podem trazer. Por isso que ele é tão buscado e tão desejado por tanta gente. Pô, chegando ao final aqui, muito obrigado, Brunão. Valeu, Valeu. Roberto. Pô, legal aí, como corintiano aí, sei que se representou bem, ganhou os títulos, é importante, jogou com o canata toda. Pô, e você tem que se inscrever no canal, ativar o sininho, quero que você comente aqui, quem que você gostaria que viesse aqui trocar esse papo com a gente, contar as curiosidades que ninguém sabia, curiosidades do Ronaldo, que todo mundo gosta. Fechou? É isso, comente aí o que você achou e segue a gente. Tamo junto. Valeu, grande abraço, rapaziada. Nunca teve uma semana tão longa assim. Eu acho que o time soube se comportar bem, foi bem trabalhado o nosso psicológico. Agora a gente só tem que fazer a nossa parte junto com essa torcida que compareceu em massa.